da igreja com a paz do Senhor? Amém. Em glória a Deus. É uma alegria, uma satisfação estar aqui hoje. Glória a Deus. Está tendo a oportunidade de trazer um pouquinho da palavra de Deus. Essa oportunidade, que seja na quinta, seja na sexta, seja no domingo, seja qualquer dia da semana, essa oportunidade, ela tem que estar sempre voltada a nos ensinar a andar no caminho de Cristo. A palavra ela tem que sempre vir para nos ensinar a temer o Senhor. Muitas vezes a gente ouve palavras que acabam não te alimentando, ou tem que alimentar. Às vezes eu posso contar a história do meu testemunho de vida, 40 minutos, pastor. Não é o alimento de vida eterna. Não é o alimento. Glória a Deus, eu posso falar 30 minutos aqui que o meu trabalho eu consegui isso, eu consegui aquilo, né? Estou prosperando, estou isso. 30 minutos que não veio palavra de vida eterna. É verdade. Nós precisamos discernir até o fundo. Nós precisamos discernir as horas que a gente está prestando ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus! O último dia que eu tive aqui foi na quinta-feira, foi retrasada. Eu falei para os irmãos a respeito da paz, um pouquinho de oportunidade que eu tive. Eu não sei se a semente ela cresceu, pastor. Glória a Deus. Ou se a semente se perdeu. Porque a palavra de Deus é assim. Eu vou assemelhar ao semeador que sai para semear. Aquele que consegue pegar, a palavra começa a crescer dentro dele. Cresce 30, 60 e até 100. E eu falei aqui a respeito da paz. Que a paz que Cristo dá, o mundo não pode dar. Não sei se os irmãos estão lembrados. Glória a Deus. A paz que eu buscou, o mundo não pode dar. O que quer dizer? Quer dizer que existem duas pazes. Eu só estou recapitulando. Que aquele que quer falar, aquele que está querendo trazer a palavra de Deus, o que ele mais quer para os ouvidos, ouça. E aprenda. Porque é o aprender que vai fazer você, quando descer as águas, receber verdadeiramente o batismo. Glória a Deus. Às vezes a pessoa passa pelo batismo, como você, pastor Moacir, a pessoa passa pelo batismo e não se converte porque nunca ouviu a palavra. Nunca entendeu a palavra. Nunca deu crédito à palavra. Glória a Deus, aleluia. E Cristo disse, a paz que vos dou, o mundo não pode dar. Cristo está querendo dizer que existem duas pazes. A primeira paz, a palavra dele. A palavra dele no mundo nunca vai poder dar, porque ele não conhece. Quem é do mundo, até é agradável. Sim ou não? É. De repente é do mundo. Eu não sei. Está inventando um monte de coisa. Tem que ficar atento, irmãos. O mundo não é aquele que está bebendo, aquele que está. É o mundo também, mas o mundo é você. Começar a compreender todas as escrituras e começar a viver ela. Glória a Aí Deus! sim você sair do mundo. Você compreende o que você está falando. Verdade. Então essa paz quem pode dar só é Cristo. O mundo, ele faz um monte. O mundo não é só aquele que está bebendo, aquele que está fumando, aquele que está acabando com as drogas, aquele que está se prostituindo. O mundo também é aquele que muda a palavra de Deus. Verdade. Esse também é do mundo. Por isso que ele fala das palavras desde o começo da Bíblia até Apocalipse. Não acrescenta e não tira. Mas isso aí foi quarta-feira passada. Peço a Deus que Deus me dê discernimento para trazer a palavra que eu tenho para trazer hoje. E vocês possam ter ouvidos para poder compreender a palavra. Glória a Deus. Porque muitas vezes a palavra está dentro de nós. E aí, o passar e o compreender, quem vai fazer só é o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Cristo, quando ele veio, ele pregou a palavra, ele nos ensinou.
E eu acho que uma coisa que deixava. Nossa, Jeremias também foi assim. Você vai ser levantado, você vai profetizar, só que eles não vão te ouvir. Deve ser difícil isso, né? Vou te levantar para profeta, mas ninguém vai te ouvir. Vou te levantar para profeta, mas ninguém vai te ouvir. Cristo, do mesmo jeito. Cristo, do mesmo jeito. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero falar de um Deus que tudo pode. Um Deus que é todo poderoso. Um Deus que sabe tudo. Glória a Deus. Sabe tudo, já fez tudo. É o verdadeiro arquiteto. Já planejou todas as coisas. E nesse plano de todas as coisas estava o Filho. O Filho dele. Na palavra de Deus, vou ler alguns trechos aqui, irmãos. A palavra de Deus em Mateus 13. Mas te amo. Vamos começar, irmãos. Acredito que estou entre os irmãos, sou parte da família, então eu estou à vontade. Glória a Deus. Se acaso eu errar, eu peço perdão para os irmãos, qualquer coisa, mas vou procurar passar a palavra para vocês, o ensinamento. Porque todo mundo, seja de segunda a domingo, é ensinamento. O ensinamento não é só domingo, o ensinamento é sempre. Hoje eu tenho uma criança, essa criança pediu meu filho, 10 anos. Eu fui 10 anos, pedi meu filho, e aí eu tive a oportunidade de conversar com ele. Aí eu cheguei para ele e falei assim, estenda as mãos. Ele estendeu as mãos. Eu falei assim para ele, você sabia que a sua mão fala? A palavra de Deus diz que se você guardar os meus mandamentos, os meus estatutos e leis, será como um sinal na tua mão. Estou falando para você que está vendo. O Senhor é a palavra de Deus para quem está no Espírito. Aí eu falei para esse rapazinho, né? Para ele tentar o meu filho, e falei, filho, você não pode fazer assim. Aí eu falei para ele estender as mãos, a sua mão ela fala. Tudo que você faz, primeiro vem aqui, desce aqui e se concretiza aqui, na tua mão. Então, tudo que você faz, a tua mão, ela sabe. Naquele dia, quando a gente estiver diante de Deus, Ele vai ver a obra da tua mão. A obra da minha mão, a obra da sua mão. O que é que você tem feito para Deus? Glória a Deus. É a obra da tua mão. É a marca na tua mão. O que você tem feito para o inimigo? É a marca na tua mão. E eu falei isso para ele. Porque para marcar ele. Entendeu? Marcar ele. Puxa, ele tem que tomar cuidado. Né? Porque se eu fizer qualquer coisa de cá, a minha mão, ela sabe tudo. Eu não posso voltar. Eu não posso matar. Eu não posso isso. O menino é terrível, ó. O menino vai terrível. É uma bênção. Né? Aí com sabedoria, procurando conversar com ele, para marcar ele, para ele pensar muito bem as coisas que vai fazer, porque ele vai crescendo. Né? Glória a Deus. Amém. E eu falei para ele palavras que ensinam. Palavras que ensinam. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, tio? Está escrito na Bíblia. Aquele que guardar os meus mandamentos, estatutos, leis, isso será sinal na mão. Amém, irmãos? Amém. O inimigo também tem sinal na mão, né, pastor? Muitos. Você entendeu o que é o sinal, irmão? O sinal não é 666, não. O sinal é tua obra. Já trabalho bem, já vi gente tatuado. Não tem nada a ver isso. O sinal está aqui, ó. Na onde? Escute. Esta. Significando entendimento adequado. Entendimento adequado. E sério. E aí o sinal vai ser na testa, no coração. Glória a Deus. Vamos lá. Titiahu 8. Com óculos.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Desculpe, irmãos. Marcos 4:33. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Marcos 4:33. Com muitas palavras semelhantes, ele lhes anunciava a mensagem, na medida em que era capaz de ouvi-las. Não desdizia nada sem usar parábolas. Quando, porém, estava a sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Glória a Deus. Nessa palavra aqui você já entende que Cristo, tudo que ele fez foi por meio de parábolas. Verdade. Tudo por meio de parábolas. Glória a Deus. Agora 4:10. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus ficou sozinho, as pessoas à volta dele e os 12 lhe fizeram perguntas sobre as parábolas. Ele lhes respondeu: a vocês foi dado o segredo do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo é mediante parábolas, para que eles sempre vejam, mas não percebam, sempre ouçam, mas nunca entendam. De outra forma, eles poderiam voltar para Deus e serem perdoados. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos. A vocês é dado o segredo. É. Por detrás de toda parábola existe segredo. E quando o segredo é revelado a você, está sendo revelado o segredo de Deus. Glória a Está Deus. sendo revelado para você o reino de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora para Isaías Glória a Deus. 45. Vamos primeiro passar 78:2. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 78:2. Você é repetitivo, irmão, para que você compreenda. Glória a Deus. Compreenda. Está escrito aqui 78:2. A vocês falarei em parábolas e explicarei os mistérios do passado. Fiquem aqui entender mistério. Mistério. Está tudo nas parábolas, irmãos. Glória a Deus. Agora vamos para Isaías 46:10. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 46:10. No princípio anunciou o fim. Glória a Deus. E está escrito na igreja, no início, no princípio, ele anunciou o fim. Não. O final. Então vamos agora para o início. O início. Este é bastante. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro, Gênesis 1. Glória a Deus. Você entendeu, irmão? Tudo é por parábolas. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu passar para a igreja. Aqui no primeiro até o 7º dia, Deus já revelou tudo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Está escrito aqui: no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra ela é informe e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Glória a Deus. Todo mundo está no livro, né? E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Aleluia. O que eu quero passar para a igreja hoje é você entender o que é trevas. Nós precisamos aprender muitas coisas na palavra de Deus. Aqui é o primeiro dia, mas é parábola. É parábola. É o primeiro dia. Vamos entender um pouquinho a parábola? Vamos para Apocalipse. Vamos para Apocalipse, Apocalipse 3. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse 3,14. Eu quero que alguém leia para mim: ao anjo da comunidade messiânica em Laodiceia. Stuart, pode ler aqui. Eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Governante da criação de Deus. Tem alguma outra tradução que está escrito o princípio da criação de Deus? Então lê para mim, mano. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Você está entendendo a primeira criação de Deus? Quem é a primeira criação de Deus? Glória a Deus. É o Cristo. Aleluia. Em Apocalipse 3, Apocalipse 2:8. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mistério de Deus, irmãos. Apocalipse 2:8. Ao anjo da comunidade messiânica, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: eis a mensagem do primeiro e o último, que morreu e voltou à vida. Quem foi que morreu e voltou à vida? Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio da criação, ou da Gênesis. Vamos dar uma Gênesis. Está entendendo isso, Lute? Ele é o primeiro que? Ele é o primeiro dia. E Apocalipse está falando que ele é o primeiro e o último. Ele também é o último dia. Ele é o primeiro dia e ele é o último dia. Por isso que ele fala: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio da criação de Deus. Por isso eu falei que o nosso Deus ele é tão poderoso que nesses 7 dias ele fez tudo. Ele já sabia tudo. Já está tudo aqui. E Apocalipse, mesma coisa. Em toda a palavra de Deus. Quando a gente entender um pouquinho mais esse primeiro dia, nós vamos para Jeremias 4:22. Yirmiyahu. Glória a Deus.
palavra ela foi revelada, mas depois que eu li essa passagem de Jeremias, não que ela foi revelada assim, você já tinha um entendimento, mas aí você peguei a profundidade. Porque a palavra de Deus ela explica tudo. Está escrito aqui, ó. Pelo fato de meu povo ser tão tolo, eles não me conhecem. São filhos estúpidos, sem entendimento, sábios quando praticam o mal, mas não sabem praticar o bem. 23. Olhei para a terra e ela estava informe e vazia, igual ao céu, ele não possuía luz. No 23, olhei para a terra e ela estava informe e vazia. Informe e vazia por quê? De pessoas com pensamentos bons no coração. Porque se você ver o 22, pelo fato do meu corpo ser tão tolo, pessoas que não têm conhecimento todo, eles não me conhecem, são filhos estúpidos. Você está entendendo por que a terra era vazia? Vamos lá. Sem entendimento, você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Porque a terra era informe e vazia? Glória a Deus. Sábios quando quer praticar o mal. Quer praticar o mal. Se eu perverter uma palavra dessa, eu estou praticando o mal. Glória a Deus, é verdade. Não é só eu consumir droga, prostituir, isso também é. Mas esse ainda, se não tem o conhecimento da palavra de Deus, pastor, diante dos olhos do Pai, ainda vai ter alcançar graça. Aleluia. Mas é aquele que conhece e muda, acrescenta e tira. Aqui está escrito: sem entendimentos, sabe quando pratica o mal, mas não sabe praticar o bem. Olhei para a terra e ela estava informe e vazia. Glória a Deus, aleluia. Se dias meu filho, ele chegou e falou assim: pai, fala da palavra para mim. Eu falei: oh meu Deus, ele está querendo conversar comigo. 10 anos, né? Eu gosto, eu percebo isso, meu filho. Puxa assunto comigo, quer conversar? E eu converso com ele. Isso é muito importante. E ele falou: pai, fala da palavra para mim. Eu falei: vou falar da palavra para você sim, filho. Abra aí em Yohanan 3,19. Abra aí em Yohanan 3,19. Glória a Deus, vamos. Tudo que eu estou falando, irmão, a minha Bíblia é toda arriscada. É toda arriscada. Por quê? Porque eu risco ela. Porque às vezes eu não me recordo, viu, Rodrigues? Às vezes eu não me recordo onde é que está aquela passagem, mas eu sei que está lá em João. Eu sei que está lá em João 3, em risco, 19. Glória a Deus. Aleluia. Estude, está escrito aí, estude. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E o julgamento é esse. Primeiro dia de novo, gente. Olha só como o filho fala no primeiro dia: eu sou a luz do mundo. Eu sou o princípio. E o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas. Quando Deus olhou, ele olhou a terra informe e vazia. Agora você entende o informe e vazio. Ele olhou a terra e viu que a terra era informe e vazia. Não tinha nada da presença dele, não tinha nada do conhecimento dele. E se tinha algum conhecimento, era mudado. Cada um pregava segundo o seu bem material, o seu bolso, a sua riqueza. Você entendeu, irmão? O cara quer ficar rico, quer ser dono de empresas, dono de terras. Meu, esse diante do Pai vai ser, naquele dia vai ser terrível. Vai ser terrível. E aí, o Pai, ele começa a olhar a terra e começa a ver que a terra é informe e vazia. E ele disse: haja luz. E houve luz. E fez separação entre luz e trevas. Falei isso para o meu filho, e meu filho falou assim: pai, Deus
pecado. Essa maneira mesmo. Você entende? Ensinando coisas que não existem. Cristo, Ele nos ensinou tudo por parábolas. Se vocês hoje estão aqui, como eu uma vez, na quinta-feira aqui, eu vim retrasado aqui, eu falei que comer, a gente não come não com a boca. Na Bíblia a gente come com o ouvido. Viu, Adão? Tá vendo aquela árvore que está no meio do jardim todo? Ela não come. Não pensa que é fruto. Não é fruto. É palavra. É parábola também. Tudo da Bíblia é parábola. Só que a parábola, ela só é desvendada, ela só é desvendada para quem é discípulo. Quantas vezes eu já preguei na igreja, ou eu já falei com o irmão, e eu percebo que eu estou conversando com ele, mas ele mesmo não está falando com ninguém. A pessoa não entende o que aconteceu, você já passou. Você fala, que isso é verdade. Estou entendendo tudo, mas não está entendendo. Não está entendendo. Cristo, ele vivia isso contando parábolas. Mas ele não podia falar de uma outra maneira, porque está em Salmo. Como é que tudo se cumpra que está escrito em mim, nas Escrituras Sagradas? Como é que tudo se cumpra? E ele não vai falar diferente. E aí o que acontece? Hoje aqui eu estou falando para você o que é trevas. Trevas é um povo sem discernimento. Trevas é um povo, antes eu pensava um monte de coisa a respeito de trevas. Pensava até no diabo do Chico, rabo, você entendeu? Mas o que acontece? A gente vai caminhando e a gente vai crescendo na palavra de Deus. A gente vai pegando estatura, né? A gente vai começando a pegar estatura e a gente começa a aprender. Graças a Deus. E agora, eu aqui, o que está acontecendo? Eu estou sendo uma árvore. Aleluia. Se você está ouvindo, você está comendo. Não coma daquela árvore. Você vê que coisa, né? A árvore da vida também estava lá. Não comer da árvore da vida. Um dia, vocês sabiam que essa árvore da conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida se encontraram no Evangelho? Vocês sabiam? Amém. Amém. Sabia? Glória a Deus. Eles se encontraram. Se encontraram quando? Quando Cristo foi para o deserto para ser tentado. Ali duas árvores. A árvore de novo da ciência do bem e do mal, tentando plantar bem e mal. Transforma essa pedra em pão. Tentando plantar. A Eva caiu facinho. Aí a Eva virou discípulo da árvore da ciência do bem e do mal rapidinho. E já foi pregadora. Já foi pregar para Adão. E Adão comeu. Virou discípulo de Eva. E todo mundo começou a fazer aquela árvore crescer. Mas voltando aqui, irmãos. Tem muito discípulo de Eva, pastor. Oi? Tem muito discípulo de Eva por aí. Está cheio, pastor. Por isso que quando ele se encontrou, no deserto, o diabo olhou e falou assim: está vendo esses povos? É verdade. Está vendo essas nações? É verdade. E línguas, tudo foi me dado. É verdade. Quando você vê lá em Apocalipse 17, que João ele começa a rir, e o anjo chega para João e fala: João, por que você está rindo? Vou te dar a interpretação do que é essa prostituta. As abas são povos, nações e línguas, tudo debaixo da mentira. Tudo debaixo da mentira. Nós precisamos sair dessas trevas. Deus olhou a terra e viu que a terra era informe e vazia. E disse ele: haja luz, houve luz. Glória a Deus. E Cristo ele chega e fala no primeiro dia: eu sou a luz. Eu sou a luz. Aí Cristo começa a falar tudo em parábola. Ele chega para os discípulos assim, os 12. Fala assim para os 12: quantas horas tem um dia? Você está falando dos 12? Vamos ensinar. Quantas horas tem um dia? Você tem 12 horas, Senhor. Como tipo assim, como pergunta, né? Tem 12 horas, Senhor. Pois é. Quem anda de dia não tropeça. Quem anda no primeiro dia não cai, não tropeça. Quem anda de dia no primeiro dia, quem anda no primeiro dia que sou eu. Vai tudo de perna. Vai compreender a escritura. Vai alcançar conhecimento.
aleluia, glória a Deus. Vamos para 1 de João. 1 de João, não, vamos para João. Caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 João 4. Nele, Primeiro ou Evangelho? João 1, 4. Desculpa, irmãos. Olha só o primeiro dia de novo. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a. Está escrito sua Bíblia aí? A Bíblia não? Como? Não conheceram. Não conheceram. Glória a Deus. E as trevas não suprimiram. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não prevalecem. As trevas não aceitou. Meu filho falou assim: mas Deus não fez as trevas? Não. As trevas não aceitou a verdade que o Filho veio trazer. Porque a luz é a palavra da verdade. E as trevas é a palavra da mentira. Glória a Deus. E Deus disse: haja luz. E houve luz. E fez separação entre luz e trevas. Vamos continuar? E fez separação entre trigo e joio. Fez separação entre palavra de Deus e palavra do homem. Fez separação entre rios e rios. A água. A água é a palavra. Existem dois tipos de água. Apocalipse 22, 1. Glória a Jesus. Aleluia. Então o anjo, Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do. O que é a água? Palavra. E essa palavra ela saía da boca do Pai e da boca do Filho. Quer dizer, a mesma palavra. Agora eu te pergunto, a palavra que eu estou falando, será que está sendo a mesma? Quando eu estive na quinta-feira retrasada, eu falei assim: precisamos sempre estar analisando aquele que está pregando. Porque de repente, você está bebendo a água do poço de Jacó. Ah, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você não daria, mas pediria. E eu daria esta água da vida. A palavra de conhecimento. A palavra que vai fazer você alcançar o reino de Deus. A eles não é dado conhecer. Por isso que eu falo em palavra. Mas a vocês que são discípulos, é dado conhecer os mistérios. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando você começa a compreender uma palavra, Glória a Deus. quando uma abre o discernimento para você, as outras vão se abrir. Glória a Deus. Eu falei aqui, e fez separação entre luz e trevas. E fez separação entre o joio, entre o trigo e o joio. Senhor, nós não plantamos uma boa semente? Plantamos, mas estou vendo o joio. Quem foi que plantou? Olha só. Parábola de novo, irmãos. O nosso inimigo, ele vem de noite. O que é noite? Não é a luz. O que é noite? Não é a palavra de Deus. É a palavra do homem. É uma palavra acrescentada. É uma palavra diminuída. Você entendeu? É o nosso inimigo. Você perguntar antes para mim, eu falo, diabo. Não, é o próprio homem. Né? Quando uma pessoa fala uma palavra que não está escrita aqui,
A palavra da vida é você chegar ao conhecimento. Você ter o entendimento. Senhor, nós não plantamos a boa semente, que é o trigo. Quem foi que plantou o joio? O nosso inimigo, ele vem de noite e plantou o joio. Eu trouxe a palavra certa, mas sempre tem alguém querendo trazer a palavra errada. E você, por não ter discernimento, acaba comendo. Por isso que Paulo fala, da mesma maneira, Paulo obedecendo as palavras. Da mesma maneira que o Senhor me passou, eu vos passo. Quem ensina o próprio Paulo é o próprio Deus, é o próprio Cristo. A Bíblia diz que não será necessário que ninguém nos ensine nada. E é verdade, irmão. Isso é escrito. O pai falou, depois o filho falou. Essa o filho falou do pai e o pai falou do filho. É sempre assim. O pai chega e fala assim: vou preparar uma condição. Chega aqui que eu sou o cara. Eu vou preparar uma luz. Né? A luz vai raiar. A luz vai raiar. Aí ele chega e fala: eu sou a luz. Aí o pai fala do filho. É um amor tremendo, né, irmão? É um amor tremendo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, tudo na Bíblia é palavra. Glória a Deus. Eu já vi pastor pregando sobre montanha, sobre os vales, mas para ele é montanha mesmo. Sobre os vales é claro mesmo. Eu já vi pastor falando a respeito de águas, é água mesmo, não tem discernimento, ele só repete. Ele só repete, ele só está pregando e está escrito. Não está ensinando, continua falando em parábolas. O que você precisa é pedir para que Deus dê o discernimento. Na linha que eu passei aqui agora, eu como árvore, não sei agora se eu estou sendo árvore da vida ou se eu estou sendo árvore da ciência do bem e do mal. Árvore da ciência do bem e do mal, quem é árvore? Eu perguntei para Deus assim: pai, agora eu tenho entendimento que a árvore da vida é o próprio Cristo, que a árvore da ciência do bem e do mal, essa árvore, ela é o diabo. Mas como ela pode dar o bem? Do bem e do mal. Conversando com a minha esposa, tomando um cafezinho. Minha esposa disse: mas ora, Deus, que Deus vai dar entendimento. No outro dia, irmão, eu estava sorrindo. Como é gostoso a revelação, irmão. Como é gostoso. Mas tem revelação que faz você chorar também. Faz você chorar. Tem palavra aqui, irmão, que se eu falar aqui, é perigoso vocês me tirarem aqui. Que é muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá. A gente leu todos. Nesses 12. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho ainda, olha só, esses 12. Tenho ainda muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não as podem suportar. Para pensar, discípulos andando com o Messias, aprendendo e bebendo da água cristalina. Sabe o que é a cristalina, né? A água pura. Bebendo, agora que eu vou me parar. Bebendo água cristalina, né? E o Cristo chega e fala: tem coisas que eu tenho para revelar que vocês ainda não estão preparados para ouvir. Porque se ele falasse, os 12 talvez não iam seguir mais nada. Difícil. Tem coisas que é difícil falar para vocês. Tem que crescer, irmão. Tem que crescer, irmão. E quem vai fazer você crescer é o próprio Deus. É Ele que te ensina. O próprio Espírito Santo, ele começa, puxa vida. Ele começa a te explicar. Ele começa a te ensinar. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. A mensagem que eu quis passar para a igreja é esse ensinamento. Glória a Deus, aleluia. Eu não houve oportunidade para querer falar do segundo dia, do terceiro dia, do quarto dia, do quinto dia, do sexto dia, até o sétimo dia. O sétimo dia é tremendo, irmão. O sétimo dia é tremendo. Descansa. Tremendo. Meu Deus. Eu tenho uma coisa aqui que eu
primeiro dia eu me perguntava, e passou o primeiro dia, e aí Deus viu que era tudo bom, se foi à tarde, se foi amanhã, né? Aí fiz o segundo dia, se foi à tarde, se foi amanhã. Eu fiquei, meu Deus do céu, mas por que não tem noite? Os nossos não aprenderam ainda o que é noite. Eu sou dois em mim, não tem noite. Não tem palavra de plano, só palavra de dia. Queda de dia, não pensa. Não pensava o quê? A palavra. Agora quem é de noite? Vive acontecendo. E aí, Paulo fala assim: por causa de vós, não tem discernimento. Porque quando, todo mundo sabe como, né? Por causa de vós, não tem discernimento. Porque quando existe muitos que estão doentes, não discernem, que nem agora eu estou falando, e vocês com o ouvido estão comendo. Vocês têm que discernir aquilo que prega. Porque se você não discernir, eu falo uma coisa, não tem nada a ver aqui, e você sai, glória a Deus, aí você fica doente. Por isso que há muitos que estão doentes e fracos. Ah, meu irmão, ele está fraco. Está congregando muito. É que ainda não terminou muito a zona. Irmãos, nessa vida, a gente, uma coisa certa, a gente vai morrer. Eu vou morrer com Deus. O meu dia está na mão do Pai. É Ele que decide. Mas, até esse dia chegar, eu tenho que estar na palavra. Aleluia. Que nem a irmã chegou e falou para mim: meu esposo não veio hoje porque está em casa. Mas a palavra da vida para ele está. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu, irmão? A palavra da vida está nele. Se não tivesse, era preocupante, mas a palavra da vida está doente. Ele está doente. Não tem jeito. Você fica privado, né? Você fica doente. Você clama a Deus para Deus fazer o milagre. Verdade. Paulo, ele pregou doente? É? Todos os Paulo pregou doente. Paulo, na passagem da Bíblia, Paulo passou, eu deixei. Ele passou, tipo, coisa assim. Você está enfermo, eu deixei ele lá. Paulo! Sim, irmão. Mas se você tivesse comparação, vai passar para deixar aqui enfermo, você quer que eu faça o quê? Mas que me cura, irmão. Você está pensando o quê? Eu glória a Deus se te curar. Glória a Deus se te curar. Glória a Deus também. Isso é você crescer. Crescer. Minha vozinha está lá. Viu? Minha vozinha está lá. Quase não. Eu fiquei gritando. Ai. Se não dá esse braço, você entendeu? Ai, meu braço doendo. Hoje fui na feira, né? Peguei ela. Assim, fui na feira só assim. Essa palavra, essa palavra. Eu vi a avó, falei, ô avó, deixa eu te ajudar. Aí a avó, faz parte da vida. Glória a Deus. Faz parte da vida, irmão. Porque agora, uma coisa que você precisa ter é a palavra de vida eterna. Aí você tem a palavra de vida eterna, a gente chega passando nossa. Eu tenho a palavra de vida eterna, irmão. Eu não tenho que me preocupar com mais desse mundo, não. Eu tenho que me preocupar em receber a glória de Deus. Glória a Deus. Eu tenho que me preocupar em receber a verdadeira paz. Aleluia. A paz que nos dão, o mundo não pode dar. Eu não vim aqui hoje, eu não dou um pouquinho de paz. Não do mundo, mas aquela que vem do alto. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. A hora avançou um pouco, pastor. Peço perdão, mas peço a Deus que vocês compreendeu a mensagem que eu tentei passar para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. E medite. Aleluia. Porque se você meditar naquilo que eu falei aqui e você começar a ler, você vai começar a entender. Glória a Deus. Começar a